Meninas, acharam? João, capítulo 14, e o versículo 14 diz: se vocês me amam, obedeçam a meus mandamentos. Agora, lá um pouquinho para baixo, o versículo 23 e o versículo 24. Diz assim: quem me ama faz o que eu ordeno. Meu Pai o amará, e nós viremos para morar nele. Quem não me ama, não me obedece. E lembrem-se, estas palavras não são minhas, elas vêm do Pai que me enviou. Pesado ouvir isso, porque esse texto nos conduz à reflexão do quanto nós amamos o nosso Jesus. Qual é o nível de intensidade que nós o amamos? Porque o texto vai dizer: se vocês me amam, obedeçam a meus mandamentos. Quem me ama faz o que eu ordeno. Então nós entendemos que o nosso amor, ele é provado por Deus da maneira como eu e você vamos conduzir a nossa vida. Como nós vamos praticar os princípios da palavra de Deus vai revelar o nosso nível de amor e de devoção pelo Senhor. A gente entende que a submissão bíblica, ela é uma disposição em obedecer às leis de Deus e praticá-las. E nós já sabemos que não é um princípio determinado para apenas um grupo, apenas para as mulheres que congregam na ADBLU, apenas para as mulheres que pertencem à Convenção de Santa Catarina e Sudoeste do Paraná. As mulheres brasileiras. Não. Nós entendemos que o princípio da submissão, ele é para todos os crentes. A grande realidade é que a gente precisa parar de tratar a insubmissão ou a desobediência nesse princípio bíblico como apenas é um desafio que eu tenho, pastor. Quando você vai conversar com alguém, não apenas uma esposa, ou um liderado, que ele está com dificuldade de se submeter à liderança, aos pais, ao pastoreio, sempre vem com essa história. É que eu tenho essa dificuldade, veja bem, vem com desculpas, vem com conversinhas. Então, nós precisamos parar de tratar isso como... Não, mas é uma dificuldade que a pessoa tem, ela veja bem quem foi o pai, veja bem quem foi a mãe, olha só, eu tenho essa dificuldade de me sujeitar a fulano, ao beltrano. E aí, quando a pessoa vem com essas falas, o que a gente faz? Nós baixamos a guarda e nós aceitamos. Não, então está tudo bem, eu vou aceitar a sua desculpa. Na verdade, nós precisamos entender, e eu creio que vocês precisam trazer isso nas aulas de vocês, que a insubmissão é pecado. Nós precisamos parar de sermos abertos ou fazer concessões a respeito do pecado. Precisamos ser radicais quanto àquilo que é pecado. Você está quebrando o princípio bíblico, irmão? Sim, você está. Então, cara, isso é pecado. Você está pecando, você está negligenciando aquilo que Deus deixou. E é por isso que nós estamos trazendo, antes de formar a ideia de o que é sujeição ou submissão, entender que nós só sujeitamos e submetemos porque nós obedecemos. Então, vamos trabalhar ao longo dessa palestra, ao longo desses próximos minutos, entendendo que a insubmissão, ela não é apenas um desvio de caráter, ela não é apenas algo delicado que ou o casal tem no relacionamento, ou o liderado tem, ou o filho tem. Não, isso é pecado, ela está pecando, ela está transgredindo, ela está errando o alvo, e isso vai trazer sérias consequências. Quando nós falamos de insubmissão, ou submissão, a primeira coisa que nos vem à mente é uma pessoa insubordinada ou que não se submete ao chefe, ao pai, ao esposo. Primeiramente é isso. Só que nós precisamos entender que quando nós não nos submetemos em submissão, nós não nos submetemos a uma ordem divina. Então, primariamente, nós não estamos pecando contra o outro, nós não estamos errando contra aquele que está acima de nós, aquele semelhante,
a pessoa da mesma idade, ou seja mais velha, ou que tem um cargo, não é contra ela. Primeiramente, nós estamos pecando contra Deus, porque nós estamos ferindo um princípio bíblico. Então, não pense, ou você precisa levar isso às pessoas que você vai conduzir, você tem que levar ela a pensar que ela não está pecando contra o outro, primeiramente. Ela está pecando contra Deus, porque ela está quebrando um princípio. Então, minhas irmãs, perceba, em 1 João capítulo 4, versículo 20, está dizendo que, João ele está falando, olha, como que você pode dizer que ama o seu próximo? Ou melhor, como você pode dizer que você ama a Deus, se você não ama o seu próximo? Essa verdade, ela também pode ser aplicada nisso. Como você pode dizer que a submissão na vontade divina, se você não está sendo submisso à vontade daquele semelhante? Da pessoa que é igual, da pessoa que você consegue ver, a pessoa que é de carne e osso. Então, esse é o primeiro princípio que nós precisamos entender, de que se nós afirmamos que nós amamos a Deus, de que nós estamos submissos àquilo que Deus tem para nós, isso só será verdade, e preste atenção aqui, isso só será verdade se eu tiver a capacidade, a humildade de me submeter àqueles que estão próximos. A capacidade que eu, como Jessé, tenho de me submeter à minha esposa, de me submeter aos meus filhos. É isso que em Efésios capítulo 5, versículo 22 está dizendo, sujeitai-vos uns aos outros. Então, primariamente, a gente traz isso muito como mulher, né? Que o versículo 23 vai dizer, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos. Mas o versículo anterior está dizendo, sujeitai-vos uns aos outros. Então, existe um determinado momento na minha caminhada cristã, eu como homem sacerdote da casa, há momentos que eu estarei submisso abaixo de uma missão dos meus filhos, da minha esposa. Hoje, eu estou submisso aqui a Sheila, porque eu entendo que é ela que é quem escreveu. Então, eu não estou aqui para estar acima dela, mas eu estou aqui para auxiliar ela na missão dela. Então, vezes ou outras, nós vamos precisar fazer essa troca. Então, para andarmos em uma vida de submissão, obedecer é preciso. E aí nós entendemos, então, que a obediência, minhas irmãs, é um princípio para a nossa vida, né? E o desejo é que vocês entendam, nessa tarde, que a obediência, ela precisa ser guardada e praticada na vida de cada uma de nós, né? E aí nós preparamos uma seleção aí de textos bíblicos para você ser convencida de que você precisa sair daqui sendo uma mulher obediente. Não que você não seja, mas às vezes nós não desejamos obedecer tudo que o Senhor nos pede, né? E aí no materialzinho que você vai receber depois lá, vai ter aí mais de 10 tópicos falando a respeito do princípio da obediência. Mas nós vamos falar, eu acho aqui, só de 4, assim, para a gente... Quer deixar tempo para bate-papo depois, tá? A primeira que vocês vão encontrar lá é Hebreus capítulo 11, versículo 6. A ideia de que a obediência é essencial à nossa fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Esse é um grande mistério da fé. Como que eu me submeto? Ou por que eu me submeto? Como que eu andarei em caminho de submissão e de obediência? Através da fé. Se você não tiver fé que esse princípio é bíblico, de que ele é necessário, você não vai conseguir se manter em obediência e em fé. E isso não serve apenas para a submissão, isso serve em todas as áreas da nossa vida cristã. A fé, ela é necessária não apenas para você ter uma vida contente, uma vida próspera, mas ela é necessária para que você venha agradar a Deus. O relacionamento com Ele, né? E a obediência também, nós entendemos que ela é um dever dos cristãos mediante a pessoa de Jesus Cristo, né? E aí, se você quiser abrir o texto de 2 Coríntios 10, 5, esse texto, irmã, se ele ainda não está grifado na sua Bíblia, hoje é o dia de você usar a canetinha que você ganhou aí, mais cedo, e você pintar de pisca-pisca aí. 2 Coríntios 10, 5, diz assim: destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Mais cedo, o pastor Alexandre falou aqui sobre argumentos de movimentos, né, que vêm confrontar a nossa fé, que vêm destruir aquilo que o Senhor deseja construir para nós, para a nossa igreja, para a nossa família, para a nossa vida. E esse versículo aqui de 2 Coríntios, ele vem dizer que nós
destruímos esse tipo de argumento, que são mentirosos, são gerados no inferno, nós só destruiremos esse tipo de argumento se nós estivermos com o nosso pensamento obediente a Cristo. Tem algumas versões que vai dizer cativo a Cristo. Então, a obediência, ela é um dever de todo cristão mediante a pessoa de Jesus Cristo. Ser obediente envolve também você viver as bem-aventuranças. A recompensa de Deus está sobre a vida daquele e daquela que caminha em direção a uma vida obediente aos princípios bíblicos. E Deuteronômio, capítulo 11, versículo 27, ele vai estar dizendo: vocês terão bênçãos se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje lhe estou dando, mas terão maldições se desobedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e se manifestarem do caminho que hoje lhes ordeno, para seguir deuses desconhecidos. A minha mãe falava isso muito para mim. Olha, meu filho, o primeiro mandamento com promessa é qual? Honra Teu pai e tua mãe. Para quê? Te vá bem. Isso se aplica somente à criança? Não. A obediência aos princípios bíblicos para que eu vá bem, para que eu seja uma pessoa feliz, para que eu seja um ser humano próspero, ela é condicionada apenas à criança? A nós também, como adultos, pessoas idôneas, pessoas que estamos maduras. Nós também precisamos entender que a obediência a isso, de estar submisso, se submeter, entender que existe uma autoridade acima de você, trará segurança ao seu coração, trará transformação para o seu casamento, para a sua liderança, para a sua casa, porque eu estou vivendo em bênçãos. E não é porque você é bonzinho, não é porque você vem à igreja todos os domingos, é porque isso é promessa divina. E Deus, Ele é poderoso, Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele promete. Então, não é porque você é uma pessoa que é legal, porque você cuida bem da casa, não, porque você está vivendo em princípios. E Deus promete e Ele cumpre. Então, você vai viver essas bênçãos para dentro da sua casa, ou seja lá onde for que você esteja tendo autoridade ou uma liderança. A obediência, ela vai então se manifestar através do princípio, através da submissão. E aí, o texto que eu gostaria de destacar com vocês, Romanos 13, né? Romanos 13, versículo 1 e 2, é o texto-chave, onde ali está dizendo que Deus é quem instituiu as autoridades, né? E o texto diz, né? Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, né? Paulo, ele está sendo objetivo em relação aos governantes, né? Mas ele fala uma coisa muito importante, ele diz assim, olha, não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por eles estabelecidas. Então, o que nós entendemos quando nós ensinamos lá na nossa aula? Que toda a autoridade que existe, seja do prefeito, do presidente, do pai, do líder, do chefe, essa autoridade só existe porque Deus distribuiu essa autoridade para pessoas específicas, nem sempre serão capacitadas, mas Deus pode dar a capacitação. E Ele faz isso para quê? Para que essas pessoas governem, ajudem umas às outras, usem a autoridade que elas receberam para ajudar uns aos outros. E aí o versículo continua, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação para si mesmos. O que eu entendo? A desobediência, ela produz consequências negativas. E aí o texto de Isaías, capítulo 1, versículo 19. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. E como a gente quer, né? O crente gosta de comer, então falou de comer com a gente mesmo, né? Mas aqui não está falando só de comida física, mas de coisas relacionadas ao mundo espiritual. E o texto diz, mas se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada. O texto está falando de uma morte física, mas nós compreendemos que no mundo espiritual, quando nós nos rebelamos contra autoridades, nós morremos espiritualmente.
A gente pode concluir, então, que para nós sermos pessoas obedientes, nós precisamos confiar em Deus, na sua palavra e caminharmos com fé. Existe uma escritora que ela diz o seguinte: obediência requer confiança. E aí a nossa justificativa é: não me sujeito porque não confio. Confiança gera vulnerabilidade. E esse é o caminho para a intimidade. O que eu quero dizer com isso? Que muitas pessoas resistem ao princípio da obediência que nos conduz à verdadeira submissão, porque, no fundo, elas são orgulhosas e presunçosas. Porque para nós obedecermos, nós precisamos nos humilhar. Nós precisamos estar vulneráveis. Nós precisamos nos despir da armadura que a gente anda vestida com ela na rua. E não é a armadura que Paulo manda a gente vestir. É as armaduras das aparências. Nós precisamos mostrar ao outro a nossa fragilidade, a nossa fraqueza. E aí a gente não quer obedecer, porque o outro vai descobrir meus pontos fracos. Por quê? Porque na nossa sociedade as coisas são medidas pela força, mas num sentido errôneo. Por exemplo, o ser fraco na nossa sociedade é algo que é insatisfatório. Ô time ruim, Flamengo perdeu. Time ruim, time fraco. Alguém concordou ali atrás? Quem convidou o Davi? Ai. Defesa fraca, saúde fraca, desempenho fraco. Perdeu a corrida porque não se exercitou. Desempenho fraco. Está com notas ruins o aluno na escola. Seu filho está com notas ruins. Aí o professor vem e diz, desempenho do seu filho está fraco. Resultado, isso é ruim. Então ninguém quer ser fraco. Ninguém quer ser vulnerável. Porque na nossa sociedade, quem vence é o herói. E quem perde é o fraco. Mas nem sempre quem perdeu é fraco. E aí é aí que o movimento feminista ganha terreno na nossa vida. Porque as mulheres se sentem ofendidas quando Pedro vai dizer que as mulheres são o vaso frágil. Quando as mulheres são reconhecidas pelos seus sentimentos, de chorar, de se compadecer, de sentir empatia. Mas as mulheres que entendem que a obediência as levará a lugares onde nenhum grito levará, onde movimentações não levará, onde no silêncio o Senhor a conduzirá. E eu disse a última vez que eu ministrei essa aula na aula para as meninas, eu disse: meninas, existem lugares que Deus colocará as mulheres, porque é Ele que as levará, não porque nós chegaremos lá, porque Ele tem propósito. Olha onde Esther chegou. Foi pela força dela, pelo grito dela. Aí alguém pode justificar, foi pela beleza. Mas Esther chegou lá porque Deus queria que ela lá estivesse. Nós precisamos estar conscientes da nossa fraqueza e confiar no auxílio de Deus, que é o caminho para a autêntica força e vitória. Porque o próprio apóstolo Paulo diz que quando eu penso que eu estou fraco, é aí que eu estou forte. A nossa fraqueza, as nossas fragilidades, as nossas limitações, é o campo perfeito para o Todo-Poderoso agir através de nós. Precisamos entender que isso remete a sermos humildes.
e o caminho para a obediência e a submissão, ela passa por essa característica que era tão presente em Cristo Jesus e que tem sido tão negligenciadas pelos cristãos ultimamente. Hoje nós vemos mais cristãos querendo ser parecido com Elias do que com Cristo, porque Elias era o cara que tinha o poder, o cara que descia fogo do céu, o cara que fazia a água se abrir, era o cara que era performático, havia uma performance. Você não vê essa performance em Cristo Jesus. Você vê alguém que diz assim: olha, aprenda de mim que sou manso e humilde de coração. Só que nós buscamos muito mais a performance do que o caráter, não desmerecendo quem foi Elias. Elias foi um homem de Deus, ele tinha o poder de Deus. Só que é interessante que havia um poder superior em Cristo Jesus. Só que o que era evidente em Cristo Jesus não era o poder que ele tinha, e sim a capacidade de atrair pessoas pela sua humildade, pelo caminhar, por sentar no chão e crianças vinham abraçar, de passar por um poço onde tinha uma mulher, onde não deveria sentar perto, e sentar com essa mulher, permitir que prostitutas lavem o seu pé, permitir pessoas que são indignas a sentar à mesa. Essa é a principal característica que uma mulher de Deus precisa buscar o caminho da humildade. Mateus capítulo 11, 29, ele diz isso: aprenda de mim que sou manso. Ele não diz, olha, aprenda de mim que sou poderoso, manso e humilde. A humildade é a principal característica de um cristão, de uma pessoa que anda em obediência e submissão. E a insubmissão é uma das principais características dos orgulhosos, dos presunçosos e dos descrentes. É isso mesmo que você ouviu, dos descrentes. Nenhuma pessoa que se auto-intitula cristão, mas não tem uma vida de humildade, ela pode dizer que segue os preceitos bíblicos. Ou seja, se dentro da sua casa você ou as suas alunas não estiverem andando num caminho de obediência, em submissão, essa pessoa precisa aceitar a Cristo Jesus, porque ela não entendeu ainda o que Cristo faz. O Evangelho, ele é justamente para isso. A Sheila vai falar depois dos defuntos, mas o Evangelho, ele vem para matar você, para acabar, para aniquilar com essa auto-intitularidade de que eu mando, eu aconteço, eu faço, a partir de mim as coisas vão acontecendo. Perceba que Jesus Cristo, ele não se importou, para ele não bastou apenas descer do céu e vir sujar o pé de terra, na terra. Ele foi além. Ele também não ficou apenas no comprometimento de um belo dia lavar os pés sujos de discípulos. Ele falou, eu estou submisso à ordem do Pai, eu vou até a cruz, eu vou morrer. Ele deixou uma lição. Evangelho, cristianismo, é evangelho de cruz, é de submissão. Submissão a um cara a homens, a 12 discípulos, que um deles chegou a trair. Ser submisso, em determinado momento, Cristo foi submisso ao Judas. Judas estava naquela roda dos 12, cujo ele lavou os pés. Ele amou, e a Bíblia diz que os amou até o fim. Cristo Jesus, sendo Deus, se submeteu, se humilhou, porque eu e você, meros mortais, pecadores, carentes da graça de Deus, porque nós temos essa dificuldade de nos mantermos em desobediência e de dizer, eu não vou me submeter a isso, eu não vou me humilhar a esse ponto, olha quem eu sou, olha a faculdade que eu fiz, olha quem foram meus pais, olha o emprego que eu tenho, olha por onde eu passei, quem você pensa que é, olha o estudo que eu tenho, olha a formação que eu tenho, olha o dinheiro que eu tenho na conta. Jesus Cristo tinha muito mais do que dinheiro, muito mais do que pais, muito mais do que benefícios. Ele era filho de Deus e se submeteu a homens que eram pecadores e miseráveis. O caminho de obediência passa por uma vida de humildade, não de humilhação, de humildade. Seja como Jesus. Simples assim. Difícil assim. É o que eu ia dizer. Simples assim, difícil assim. Meninas, o princípio da obediência. Agora eu vou pincelar só um pouquinho a respeito do princípio da submissão. Que tem a lição inteira lá, vocês já sabem, né? Vocês reclamam porque a lição é longa, né? Mas é porque o assunto é difícil, a gente precisa conversar bastante mesmo para aparar as arestas, né? Como a gente então leu anteriormente, lá em Romanos 13, toda autoridade, ela procede de Deus.
E esses níveis de autoridade que Deus estabelece é para que aquilo que Ele planejou para nós homens, né? Homens, eu digo questão humanidade, tá? Minhas irmãs. Para que aquilo que Ele planejou aconteça dentro dos seus propósitos, né? Então, quando a gente caminha sem uma figura de autoridade, a gente leva uma vida desregrada, né? Por exemplo, você aqui que é mãe, se você não ficar na cola do seu filho, toma banho, escova o dente, põe a roupa lá, faz isso, faz aquilo, faz aquele outro, o menino não vai fazer, né? Com a gente é mais ou menos assim, só que Deus coloca pessoas no nosso caminho para nos ajudar a nos lembrar o que nós precisamos fazer, né? Então, sem a figura de autoridade, nós nos tornamos pessoas totalmente desregradas. É por isso que Deus deixa os seus mandamentos para a nação de Israel e diz para eles: olha, eu chamei vocês para ser um povo separado. E aqui estão as regras de conduta de vocês. É assim que eu quero que vocês vivam. Assim, vocês vão atingir o nível que eu desejo para a vida de vocês. Bom, Sheila, até agora você falou de obediência, mas o que isso tem a ver com submissão? A gente já mais ou menos entendeu, mas assim, ainda não está claro, porque o tema ali diz que ela é submissa, mas até agora eu só ouvi sobre obediência. Eu e você, nós não temos nenhuma dificuldade para entender o princípio, para entender que Deus colocou autoridade, que nós precisamos nos sujeitar a ela, que isso vai fazer bem para mim e para você. O nosso problema está na nossa dificuldade de obedecer. Eu entendo o princípio, sei que é bênção para a minha vida, sei que se eu desobedecer, eu vou trazer coisa ruim para minha casa. Não vai ser legal, mas aí quando chega na hora, já foi, esqueci e desobedeci. Pois é, a submissão é nós cedermos às pessoas que ocupam posição de autoridade sobre nós. Lá em Efésios, né, eu já falei sobre isso, é um princípio para todos, Efésios 5:22. Né? E essa autoridade, isso é uma das coisas que a gente bate na aula, vocês precisam lembrar e frisar sobre isso, é uma autoridade que serve. Jesus é o exemplo daquele que vem e ele diz: me é dada toda a autoridade nos céus e na terra. Só que a gente não vê Jesus com a mão na cintura dizendo assim: ó, vai ter que me obedecer, hein? Vai ter que fazer como eu quero, viu? Não está bem feito isso aí não, tem que fazer melhor. Não, Jesus é a pessoa que mostra como se faz. E ele diz: olha para mim. Né? O Gessé falou: aprenda comigo. Então Jesus, ele não é a pessoa que fica lá no canto da casa gritando: menino, vai fazer aquilo, menino, já fez aquele outro. Não, você ensina, você mostra. Né? E na aula eu compartilhei com as meninas o exemplo, eu me lembrei disso agora, não está no script, mas eu vou falar. Desculpa. O exemplo do ferreiro, o aprendiz de ferreiro, o exemplo. O aprendiz de ferreiro, ele começa muito jovem, por volta dos seus 11, 12 anos, ele começava a aprender na profissão. E ele não encostava a mão na ferramenta. E o ferreiro manuseava, fazia as peças, esquenta fogo, põe na água, martela e faz, e o aprendiz está ali olhando. 1 ano, 2 anos, 3 anos, está o aprendiz ali olhando como se faz. Depois de mais ou menos uns 10 anos olhando como se faz, ele passa a pegar o ferro, a marreta e agora, com o ferreiro auxiliando ele, ele vai começar a martelar, aquecer o ferro e vai começar o processo. E o ferreiro vai auxiliar: olha, você não faz assim, você faz assado. E assim ele vai. Para um ferreiro estar formado na antiguidade, irmãs, eram 20 anos.
20 anos para ele abrir a ferraria dele. Ou substituir o ferreiro que morreu, né? Porque provavelmente esse já ia estar velho gagá. O que eu quero que vocês entendam? Que nesse processo de nós aprendermos uns com os outros, que é o que Jesus nos convida, nós sempre estaremos observando alguém fazer, mas ensinando alguém a fazer. E vocês sabem que as pessoas nos observam e elas olham o que a gente faz, né? E você já deve ter diversos exemplos sobre isso. E outro dia eu ouvi uma pessoa dizendo para mim, nossa, eu fui fazer tal coisa, e aí a pessoa disse, nossa, você fez igualzinho a Sheila agora. Tipo assim, porque a gente anda tanto junto que algumas coisas já mais ou menos acontecem. Então, eu e você precisamos nos espelhar no exemplo de Jesus Cristo, para que a gente se torne muito parecido com Ele. E por isso que a submissão ela é essencial para nós termos essa vida abundante em Jesus. E aí, eu pergunto para vocês, lá na sua casa tem regras? Quem leva o lixo para a rua? Quem vai no mercado? Quem lava a louça do domingo? É cheio de regras lá ou não? Ou tipo, cada um vive a vida que quer e é isso aí. Tem regras ou não tem? Para que você põe regras na tua casa? Para eu sentar no sofá e assistir TV? Às vezes. Mas para que essa casa venha a ter uma ordem, essa casa venha a ter uma funcionalidade, ou pelo menos no campo das ideias, essa seria a ideia, né? Nem sempre vai funcionar assim como a gente deseja. Com Deus não é diferente. Deus estabelece os seus mandamentos e Ele pede para que a gente siga, para que haja ordem. E aí o texto de João que eu li, né? Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece é o que me ama. Porque nós demonstramos amor sobre as pessoas quando nós fazemos aquilo que elas nos pedem ou aquilo que elas gostam. E a obediência aos mandamentos de Deus é indispensável para todos aqueles que desejam viver uma vida abundante no relacionamento com Deus. Antes de você continuar, eu gostaria de convidar vocês a ficarem de pés. E o Gessé vai ensinar para vocês a técnica do espanta-sono. Nós usamos com os jovens, com os adolescentes. E ele vai ensinar para vocês essa técnica infalível, irmãs. Infalível. Você deve usar ela muito lá na sua casa. Você tem certeza disso? Uhum. Então tá bom, gente. É muito simples, tá? Nós vamos soltar os nossos braços, ok? Nós vamos encher o nosso pulmão com a maior quantidade de ar. Só que nós não vamos, quando nós formos soltarmos, essa é a parte divertida do negócio. Você vai soltar gritando. Ah! Tá ok? Eu vou desligar o microfone porque eu vou gritar juntamente com você, tá ok? Vocês entenderam qual que é a ideia? Enche. É pro inferno escutar, irmã, que você é uma mulher submissa. E aí você grita, tá? No 3 nós vamos encher o pulmão. 1, 2, 3. Solta, vai. Aqui, ó. Comando aqui, tá? Uma vez, essa é uma de 3, tá bom? Na terceira, ou Satanás ou o irmão vai embora. Vamos lá? Mais uma vez. 1, 2, 3. Soltou. Ótimo. Mais uma vez. Foi lá. Soltou. Pronto, agora você pode sentar. Obrigado por serem todas meninas obedientes. Meninas, aqui a gente espanta o sono no grito. É assim que funciona, tá? Agora você respira fundo aí, acalma o seu espírito, traz a alma para a terra de novo. Agora você já acordou, meu bem? Pode continuar. Gente, viver em submissão é viver livre do jugo pesado e do fardo insuportável. Todas as vezes que você quer caminhar como alguém que vai ser o mestre, ou alguém que não vai estar subordinado a algo, ou alguém, ou a alguma coisa, você está carregando um fardo, você está carregando um jugo que ele não pertence a você.
É isso que Jesus Cristo ele fala lá em Mateus capítulo 11, versículo 28. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Porque ele estava remetendo a uma ideia que tinha na época aos princípios rabínicos. Ou seja, cada rabino, cada mestre, ele tinha um entendimento a respeito da Torá, ou a respeito dos preceitos bíblicos, ou os preceitos da lei da época. A Bíblia não existia ainda. Jesus ele estava dizendo assim, olha, aquilo que eu acredito, aquilo que eu prego, ele é leve, ele é suave, ele é tranquilo de você carregar. Por exemplo, alguns rabinos entendiam que no sábado você poderia caminhar apenas 8 quilômetros, porque se você andasse a mais, você estaria quebrando os preceitos da lei. Outros iriam dizer assim, olha, você só pode andar 4 quilômetros no sábado. Eu não sei como que eles mediam, porque eles não tinham algo para medir os quilômetros, né? Eles não tinham... Via no passo. Me esqueci onde fala os quilômetros ali do carro. Mas, enfim, outros iriam dizer assim, olha, se no sábado a sua casa estiver pegando fogo, você pode sair da sua casa apenas com a roupa do corpo. Se isso acontecesse no sábado. Outros iriam dizer assim, olha, se no sábado a sua casa pegar fogo, você pode levar aquilo que você aguentar nos seus braços de uma só vez. E aí, cada um iria se submeter ao entendimento de cada rabino. Então, se eu estivesse abaixo do entendimento do rabino da classe A, eu iria dizer, sábado eu só posso andar 4 quilômetros. A Sheila iria se submeter ao rabino A, B, C, que, não, no sábado pode andar 8 quilômetros. Então, eu estava dentro de uma ideia, eu estava dentro de um princípio, ela estava dentro de outro princípio. Qual que é a ideia disso? De que isso é leve, de que isso é suave. Todas as vezes que eu não estou sujeito a algo ou a alguém, eu estou criando as minhas próprias regras, eu estou sendo mestre de mim mesmo, e eu estou dizendo, olha, eu estou seguindo, então quem quiser vir, venha após mim, quem quiser, olha como eu estou fazendo, essa é a forma certa de fazer. Você se torna mestre da sua vida, do seu casamento, do seu lar, da sua vida, e isso é um grande problema, porque nós somos as piores pessoas para cuidar disso. Cristo é a melhor pessoa para cuidar disso tudo. E no caminhar, Cristo vai colocando outras pessoas para nos auxiliar a caminhar bem. Aqueles que casam, o marido, posteriormente, um chefe, um pastor, alguém que vai estar liderando você de alguma maneira. A ideia de você se submeter é exatamente você ser liberto dessa responsabilidade de que, se algo der errado, você vai ser julgado por isso. Assim como aquilo que acontecer dentro da minha casa, referente aos meus filhos, referente à minha esposa, eu serei cobrado sobre isso. Porque sobre mim foi colocada uma missão de ser sacerdote sobre essa casa. A Sheila, a partir do momento que ela assumir o lugar do sacerdócio, o meu lugar, ela está puxando para si algo que não é dela, uma missão que foi dada a mim. Ou seja, ela está dizendo, olha, eu sou o mestre nessa situação. Eu vou de frente. E eu vou arcar com as consequências da onde nós chegarmos. Sabe qual é a grande questão? As consequências vêm. E nem sempre nós estamos dispostos ou preparados para sofrer essas adversidades. Existem adversidades, existem propostas, existem circunstâncias que elas foram especificamente dadas por Deus para um pastor conseguir gerir elas. Para outros, mulheres. Para outros, homens. Para outros, médicos. Para outros, advogados. Cada um tem a sua atribuição, aonde ele vai conseguir gerir aquela situação, vai ser mestre naquela situação, e aqueles que estiverem submetidos a esta ordem, eles estarão protegidos por conta que existe uma pessoa idônea, alguém que Deus deu a missão para que essa pessoa venha direcionar essas circunstâncias, seja o lar, seja uma empresa, seja um ministério, seja uma igreja. Essa é a ideia. Ou você prefere ser um mestre e tomar as suas próprias decisões, ou você se torna o cabeça do lar, ou autoridade sobre o seu serviço, sobre o seu emprego, e você também será responsabilizado pelo destino do seu lar, da sua empresa e da sua igreja. Então, todas as vezes que você se torna mestre, todas as vezes que você se torna o cabeça, todas as vezes que você se torna o chefe daquilo, e você não está se submetendo a alguém que tenha capacidade, que tenha tido a ordenança, você se torna responsável
tanto pelo sucesso, que dificilmente chegará, porque você está quebrando o princípio, mas principalmente pela desgraça e pelos caminhos errôneos que você ou alguém pode levar por não ser a pessoa certa a conduzir essa missão. A ideia, irmãs, do princípio da submissão e do princípio da obediência que nos conduz à submissão é que precisa ser leve. Não existe obediência e nem sujeição que seja leve se ela não é voluntária. Jesus não foi obrigado para a cruz. Ele decidiu, porque essa era a vontade do Pai. Então, a reflexão que nós devemos fazer para nós mesmas e às nossas alunas, o questionamento é: está sendo leve ou está sendo pesado? Se está sendo pesado, é porque talvez a nossa voluntariedade em obedecer não está sendo voluntária. Está sendo obrigada, no meio dos dentes, assim, né? Carregado de raiva, de rancor, de amargura. Nós já falamos aqui que o padrão de obediência para a submissão é a pessoa de Jesus Cristo, assim como o padrão para tudo na vida é Jesus Cristo. Ele é a nossa régua. Só que aí a gente fala: mas a fulana não respeita assim o esposo dela. Mas a fulana negligencia os pais dela. Mas a fulana isso, a fulana aquilo. Ok, o que Jesus tem a dizer sobre isso? Quando nós nos comparamos, né? Na lição, quando a gente fala sobre humildade, a gente vai dizer que nós precisamos ter um conceito equilibrado a nosso respeito. Nem mais e nem menos. E isso vai ser saudável por quê? Porque vai nos privar da comparação. A comparação é armadilha para nós. Outro dia na aula eu disse, a grama do vizinho é sempre mais verde. Aí a Dani complementou: você não sabe, mas ela é sintética. E você está achando que a grama do vizinho é verde. Em Filipenses 2,8, nós vemos Jesus despido de toda e qualquer arrogância. Esse texto vocês já sabem de cor e salteado, já está cheio de pisca-pisca lá na sua Bíblia. Que o texto diz que ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas assumindo forma de servo, Jesus se humilhou. E eu admiro muito o apóstolo Paulo, porque ele vai dizer que nessa nova vida de crente nossa, de cristãos, nós morremos para as coisas deste mundo e nós vivemos para as coisas de Deus. Paulo nos convida, né, a nos despir daquele velho homem e nos revestir com um novo homem. Paulo é a pessoa que vai dizer: olha, quem vive em mim é quem? Quem vive em mim? Vocês estão acordadas, que susto, levei um susto aqui. E Paulo vai dizer: o viver para mim é Cristo. O meu objetivo de vida é Cristo. O meu propósito de vida é Cristo. Agora, se nessa nova vida, onde o viver é Cristo, e eu vivo para Ele, como eu posso dizer que eu vivo para Ele, que eu o amo, se eu não o obedeço? Antes de eu concluir aqui, conta a historinha do arrumar o quarto e compor a música. Da Lauren? É. É como a Lauren, ela está naquela fase que você manda ela fazer uma coisa e ela faz uma coisa totalmente diferente, né? E é interessante que a gente é igualzinho com Jesus, sabe? Ele deixa muito claro aquilo que nós devemos fazer, e a gente vai lá e faz uma coisa totalmente contrária, né? Então, imagine você que chegou a hora de dormir, eu falo assim para a Laura: filha, já são 8h20, que é a hora, 8h40, que é a hora que ela tem que dormir. Falei: filha, 8h40 você precisa arrumar o quarto, porque às 9h você precisa estar dormindo. Vai lá e arrume os seus brinquedos, né? Guarda tudo. Da 9h, a Laura aparece. A Laura vai fazer 4 anos. A Laura aparece assim: papai, estou aqui. E eu vou perguntar: e aí, Laura, você arrumou o seu quarto? Ela disse: não.
Poxa, mas eu pedi para você arrumar o quarto. Ela, não, mas eu não arrumei um quarto, mas eu compus uma música de como devemos arrumar o quarto. Você fala, uau, filha, nada mal uma criança de 4 anos compor uma música, né? A Laura faz bastante isso. Tá, filha, que bom, canta a música pro papai, e ela vai cantar a música, e o quarto? Não arrumei porque eu estava lá compondo a música. Tá bom, filha, já é 9 horas, então agora você precisa ir dormir, amanhã você dá um jeito. Ela vai dormir, no outro dia eu levo ela para a escola, quando ela volta no caminho eu já digo assim, filha, quando você chega em casa você precisa arrumar o seu quarto. E ela disse, papai, você não vai acreditar. Eu encontrei os meus amigos indo lá na escola, fizemos uma roda e eu falei para eles que eles precisam arrumar os quartos. Eu cantei a música de como devemos arrumar o quarto. Gente, é uma construção, mas essa é a nossa filha, tá? Eles até choraram com a música, papai. Tinha gente aceitando arrumar o quarto. Tá bom, filha, mas você chega em casa, você arruma o quarto. Beleza. Chegamos em casa, tal. Passa-se 1 hora, eu vou lá no quarto, adivinha? Tudo bagunçado. Ela no meio dos brinquedos, e aí, filha? Papai, eu estava fazendo um plano de como devemos arrumar o quarto. Começar com o Lego, depois ir para as bonecas e terminar com os brinquedos do Natan. Então, eu vi que essa é a ordem perfeita para arrumar o quarto. Filha, então arruma o quarto, por favor. Passa-se 2 horas, eu volto lá e o quarto está desarrumado, já está na hora dela dormir. E aí, filha? Não, papai, eu estava aqui, eu vi. Essa técnica não é a melhor técnica. A conclusão que eu chego, filha, eu não queria que você compusesse música, eu não queria que você fizesse métodos de arrumar o quarto, eu pedi apenas para você o quê? Arrumar o quarto. E nós fazemos isso constantemente na caminhada cristã. Cristo nos pede obediência, Cristo nos pede para vivermos em santidade e a gente fica fazendo música, conferência, congresso, camiseta. Nada, não quer dizer que isso seja ruim, mas isso é primário? É a ordem inicial? Então, muitas vezes, nós ficamos fazendo coisas que Cristo não mandou, que fazem parte, que é importante, mas o essencial a gente deixa. Não, mas olha só, eu estou fazendo isso para o meu esposo, eu estou me vestindo bem, a gente está tendo uma noite agradável, não sei o quê. Mas você está vivendo submissão? Ah, não, isso... Então, vá direto ao ponto. E principalmente... meninas, nós sabemos o que devemos fazer. Nós ensinamos a outros o que deve fazer. Quantas vezes eu estou lá, filha, faça isso, assim, assado, a mãe já pediu, e aí o Espírito Santo está, tipo assim, dentro de mim. Muito bonito. E você? E eu? Né? Eu acho que ontem eu cheguei a comentar com o Gessé, enquanto a gente preparava essa ministração, eu já tinha ajoelhado, já tinha orado por mim mesmo, eu já tinha voltado a aceitar Jesus, eu já tinha, olha, né? Porque é assim que acontece conosco. Mas Jesus, ele vem dizer, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Esse é o Jesus que ama o Pai acima de todas as coisas. Nós vamos encontrar Jesus em extrema agonia. Pai, se for possível, Senhor, passa de mim esse cálice. Mas se não for, Senhor, que seja feita conforme a tua vontade. E aí, às vezes, eu me pego em determinada situação, eu digo, Senhor, eu vou precisar me sujeitar a essa situação. Senhor, mas eu não queria, Senhor. Não queria, Senhor. Mas eu entendo que é o caminho de obediência que eu preciso tomar, então eu vou confiar. A palavra de Deus vai dizer que os mandamentos do Senhor, eles não são penosos. Eles não são um peso. Mas por que a gente tem tanta dificuldade de obedecer? A Bíblia vai dizer que Jesus, ele foi fiel até a morte, e morte de cruz. Todo aquele que nasceu para Cristo precisa sepultar o seu eu. E sabe por que eu e você
não conseguimos trilhar uma vida de obediência total? Porque nós carregamos o defunto do nosso eu, quando Jesus está regendo a nossa vida. Nós estamos distraídas fazendo a manutenção do defunto do nosso eu, que já era para estar morto. Nós estamos lá com aquele desfibrilador, querendo ressuscitar o defunto do eu, quando é para o Senhor reinar na nossa vida, e Ele está clamando para reinar na nossa vida. E aí, 1 Samuel 15, é uma das passagens mais confrontadoras, onde nós ouvimos Deus dar uma ordem, e a ordem ser obedecida pela metade. Porque obedecer é escutar o que foi dito. E existe uma diferença entre escutar e ouvir. Ouvir, você só usa o seu aparelho auditivo. Estou ouvindo o zumbido aqui do som, umas cochichando, o carro passando lá na rua, mas eu estou escutando a minha voz, aquilo que o Jessé está falando, aquilo que o Espírito Santo está ministrando, porque o escutar vai precisar de uma ação minha. Após eu ouvir e eu assimilar, eu vou precisar tomar uma atitude. E nós lemos lá em 1 Samuel 15, você pode ler o texto depois inteiro na sua casa, e eu espero que quando você vá ministrar essa aula, você leia esse texto por completo. E aí diz assim, ao versículo 2, assim diz o Senhor dos Exércitos, castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando-os quando saíram do Egito. Agora vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para a destruição tudo o que lhes pertence. Não poupem, matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos, jumentos, tudo que você encontrar. Era a ordem que o rei Saul estava obedecendo, estava recebendo de Deus para ele fazer. Ele reúne o exército e ele parte em guerra. E é um número assombroso, o tamanho que eram os amalequitas para comparado ao exército de Israel. E Saul vai. Deus chamou Saul, ungiu ele, capacitou para ser rei, deu uma ordem. E Saul falhou. Não, Sheila, mas ele foi lá, ele destruiu, ele fez. Ele falhou, porque ele não obedeceu à totalidade do que o Senhor mandou. Saul não escutou, ele não obedeceu. O texto bíblico lá no versículo 8 e o 9 vai dizer que ele poupou o rei e os bois e as ovelhas, o melhor lá que ele achou, ele poupou. E o exemplo de Saul deve nos conduzir a uma reflexão. Quantas coisas o Senhor nos manda fazer e nós fazemos pela metade ou tomamos um outro caminho? Aquele que a gente acha por nós mesmos que é o melhor. Não sabemos a pretensão do coração de Saul ao decidir poupar o rei. Se ele queria humilhar o rei, se ele queria oferecer um banquete. Eu li num comentário bíblico que diz que o objetivo de Saul, ao privar esses bois e esses carneiros, era poupar o tempo dele e o dinheiro dele, indo em busca de material para o sacrifício. Porque após vencerem a guerra, eles precisavam sacrificar ao Senhor e prestar culto ao Senhor. Prestar gratidão pela vitória. E aí o comentário bíblico vai dizer que ele quis economizar. Sabe lá qual era o vilarejo, a cidade mais próxima que ele ia ter que ir. E às vezes eu e você, por prestar um sacrifício um pouquinho maior, a gente pega outro caminho e faz pela metade. E aí a nossa obediência não é total. E a obediência, ela precisa ser total. Se ela não é total, ela não é obediência. A palavra de Deus para nós é sim, sim, não, não. Pesado, né? Já vai direto para a conclusão daí, tá? Pode ser.
Certo dia, um rapaz ele me procurou porque ele precisava confessar algo e eu vi que ele, naquele momento, o que ele precisava, na verdade, era voltar e pedir perdão para alguém e se reconciliar. E eu falei, cara, você precisa ir, vai, confessa o seu pecado para os seus pais e para o seu pastor e, cara, finaliza isso, tal. Ele, mas pastor, aonde que vai ficar a minha moral? Aonde que eu sou músico na igreja, pastor? Aonde, poxa, o que o pastor vai falar de mim? Os meus pais não imaginam. Eu falei, cara, sabe qual é o seu problema? É que você está vivo. É que você não morreu ainda. Defunto não tem moral nenhuma. Defunto não tem do que se envergonhar. Defunto é defunto, está ali. E é exatamente isso que nós precisamos entender. Cara, eu estou morto. Eu vivo em Cristo, mas o Gessé está morto. E esse é o grande problema nosso, de não nos submetermos e não nos obedecer. Porque existe muito Gessé no Gessé, quando na verdade deveria ter mais Cristo dentro do Gessé. Então, quanto mais eu tiver aqui dentro, mais difícil será essa caminhada de obediência. Então, o caminho que nós devemos seguir é exatamente esse, um caminho de obediência, de humildade, seguir para a cruz, entender que não me submeter, não me sujeitar, não estar submisso a isso, é rebeldia. E o pecado de rebeldia, ele é odiado, é odiável. Perceba? Na história de Israel, né? Não, antes disso, em Babel, própria Eva se rebelando contra Deus. Não era apenas uma curiosidade. Ou, se nós formos antes, próprio Satanás se rebelando contra Deus, querendo ser igual a Deus. Quando nós não queremos ser, entendam essa palavra, vocês já fizeram curso, então vocês vão entender muito bem nisso. Entenda que, às vezes, ser inferior, estar abaixo ou estar ao lado, não é algo negativo. Para Satanás, para Lúcifer, não era negativo ser inferior a Deus, ser menor do que Deus. Era Deus. Mas ele não quis apenas estar com Deus, ele quis ser superior a Deus. Rebeldia. Teve consequências, teve problemas. E todas as vezes que nós não nos submetemos à ordem de alguém, à autoridade de alguém, e eu trago um exemplo muito meu, e aí nós partimos para finalizar isso. Deus deu uma missão muito específica para o pastor Nilton. A missão de Deus para o pastor Nilton é pastorear Blumenau, certo? Os crentes de Blumenau. Essa é a missão que Deus deu para o pastor Nilton. E um belo dia ele acreditou em mim que eu era capaz de pastorear os jovens de Blumenau. Eu estou em conjunto na missão do pastor Nilton, porque assim como ele pastoreia os crentes de Blumenau, eu estou pastoreando os jovens de Blumenau, que são crentes de Blumenau. Vocês entendem que a missão é uma, e eu estou aqui para auxiliar o meu pastor na missão que Deus deu para ele? Eu posso não concordar com todos os métodos do meu pastor. Talvez pela minha idade, talvez pela minha inexperiência, pela experiência dele, eu posso não concordar. Talvez algumas coisas eu faria diferente, talvez algumas falas eu faria diferente, mas a missão foi dada a ele. É dele, a visão é dele, a missão é dele. E, cara, eu estou aqui para estar juntamente com ele. Enquanto não for de caráter, enquanto não for imoral, eu estou aqui para estar com ele. E essa é a caminhada em todos os âmbitos. Você tem capacidade de liderar, você tem capacidade de estar onde essa pessoa... Não está. Então, continue, porque essa foi a missão que Deus deu a essa pessoa, a esse líder, a esse pastor. Pense sobre isso. Antes de nós caminharmos, eu só gostaria que vocês refletissem que a desobediência, irmãs, ela é um ciclo, né? Fechando 1 Samuel 15, quando o profeta chega e ele ouve o balido das ovelhas e ele vai questionar, a ação imediata de Saul é justificar. Não, mas eu obedeci, eu matei tudo.
como o Senhor mandou. Aí o profeta diz, tá, mas essas ovelhas, né, e o rei? Não, justificativa. Foi o povo. Depois da justificativa, vem a culpa. Procura um culpado. Não, foi o povo que separou as ovelhas e tá. Se você voltar um pouquinho antes, a 1 Samuel, lá no capítulo 13, você vai ver, eles estão esperando para partir à guerra, e Samuel demora, e eles precisavam oferecer sacrifício. E Saul acha que ele pode oferecer sacrifício. E aí dá o rebu todo, você pode ler depois o capítulo 13 para você entender. E quando ele é confrontado, ele se justifica. Não, mas eu esperei 7 dias e você não chegou. E aí nós precisávamos partir, então eu fiz o sacrifício. E aí o profeta disse para ele, péssima decisão, agiste como um tolo, hoje o Senhor reprova o teu reinado. A consequência da desobediência de Saul, o Senhor reprovando o seu reinado, a sua descendência. Perceba que a desobediência ela é um ciclo. Eu não concordo, eu desobedeço, quando eu sou confrontado, eu justifico, então eu não assumo a responsabilidade, e aí eu preciso encontrar um culpado. Ah, é o meu marido, é porque é o meu pai, a minha mãe sempre fez assim, o fulano sempre fez assado, porque o meu líder não sabe liderar direito, porque o meu chefe isso, aquilo, aquele outro. E nós tínhamos mais alguns exemplos para dar para vocês, mas vai estar no material, porque nós iríamos falar da desobediência, né, de um, que causa o de todos, que é Acã, e nós iríamos falar da obediência de Abraão, que para mim é uma das mais lindas. Onde a obediência desse homem não só abençoou a família dele, mas a palavra de Deus diz, né? Todas as famílias da terra. Deixa eu até achar o texto aqui que eu gosto de dizer ele, né? Jurei por mim mesmo que te abençoarei e farei os teus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu. E a sua descendência conquistará as cidades. E todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Irmãs, existe um mistério. Existe. E eu e você, na nossa desobediência, podemos não só prejudicar a nós, a nossa família, mas um lar, um ministério, uma igreja. O curso do elo, amadas. Se o seu sigilo for rompido, você entende como é responsabilidade? E esse é o suprassumo do que a gente gostaria que vocês entendessem. Que a nossa conduta, a nossa obediência, a nossa sujeição, ela pode ser para a morte, porque no caso de Acã, morreu ele, a família, os filhos, toda uma descendência, porque desobedeceram. E aí nós temos Abraão, abençoado, e as bênçãos dele chegou até mim e até você. Quão poderoso é isso, minhas irmãs? Então, nós falamos sobre o princípio da obediência, o princípio da submissão, que obedecer é escutar, que rebeldia é você resistir à ordem divina, é você agir em resistência, é cabo de guerra, é você pensar que Deus não conhece tudo isso, Ele não sabe a meu respeito, Ele não sabe bem assim como é que é lá em casa, não sabe como é que é nesse trabalho, nesse emprego, nessa liderança, e que existe um ciclo de desobediência, e que a desobediência ela é pecado, e ela nos afeta. E nós falamos sobre Jesus, ele ser o nosso exemplo. E nós entendemos que esses princípios, eles nos conduzem a uma vida de proteção. E eu quero te convidar a ficar de pé. Porque nós vamos orar por vocês e depois nós vamos ter um momentinho para perguntas. Respeitamos o tempo das perguntas, aleluia. Nós vamos orar, porque eu desejo que
você, a sua família e a sua descendência sejam abençoados através da sua vida, através da sua obediência. Mas para que isso aconteça, minha irmã, você precisa estar protegida. Deixa só elas fazer ó de novo. Você precisa estar protegida debaixo da potente mão do Senhor. E essa proteção só alcança aqueles que amam a Deus e que lhe obedecem. Obedecem a todos os seus princípios. É difícil? Quando foi que Jesus disse que seria fácil? Vocês vão receber uma também. Para quando desabar o mundo aqui em Blumenau e você armar a sua sombrinha, oremos para que ela não vire do avesso. Que você lembre que existe um Deus, que Ele tem proteção para você. Um Deus que tem proteção para suas emoções. Um Deus que tem proteção para a sua família, para o seu ministério, para a sua sexualidade, para a sexualidade do seu esposo, para a hombridade do seu marido, para a sua feminilidade, para a honra dos seus filhos, a inocência dos seus filhos. Existe um Deus que tem proteção para a sua casa. E sabe, a palavra de Deus diz que a mulher sábia, ela edifica a casa e a tola destrói. Que com sabedoria você possa usar os mandamentos de Deus, ser obediente. E eu gostaria de orar por você. Porque eu entendo que cada um vive a sua realidade, né? E eu gosto muito quando a Dev Titus, ela usa que os fundamentos do lar, cada um tem o telhado que precisa, aquele que Deus dá, é porque você precisa reforçar os seus fundamentos. Você é o alicerce e você precisa ser reforçado em Cristo. Você sabe qual é a área que você necessita que o Espírito Santo te ajude a você obedecer, a você ser submissa. Não sei se é em relação ao seu chamado, se é algo ao seu lar, ao seu ministério. Eu gostaria que o Gessé orasse. E aí depois que nós orarmos, as meninas querem fazer uma foto, todas de sombrinha. E aí a gente vai fazer as perguntas, tá bom? Senhor Jesus, nós te agradecemos porque o seu amor se renovou esta manhã, Pai. E é pelo seu amor e pela sua misericórdia que nós estamos aqui, Pai. Senhor, eu te peço sobre as nossas vidas para que nós venhamos entender, ó Deus, que andar em submissão não depende apenas de nós, mas depende da fé, Senhor, que nós temos em Ti, Senhor. Pai, se nós estamos com essa dificuldade de nos submetermos, Pai, que o Senhor venha aumentar a nossa fé e que nós venhamos entender que isso vai trazer benefícios para o nosso futuro, Pai. Os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos serão abençoados e agraciados por conta disso, Pai. Senhor, entendendo, Pai, que a sociedade que está aí, ela precisa de pessoas que estejam submissos, Pai, à missão que o Senhor nos entregou, e que nós temos essa missão de levar o seu amor, levar a sua palavra, levar a sua autoridade dentro de todos os lugares dessa sociedade, Pai. Nos dê graça, nos dê o discernimento, Pai, a essas mentoras, quando estiverem lecionando essa aula, quando estiverem ministrando, que o Senhor venha dar graça, que o Senhor venha dar misericórdia, entendimento, sabedoria, Pai. Entrega a elas palavras necessárias que serão chaves, Pai, que entrarão no coração de mulheres para transformar mulheres em verdadeiras mulheres de Deus, mulheres virtuosas, mulheres sábias, mulheres que irão transformar o seu lar a partir da missão e da submissão que Cristo a entregou, Pai. Senhor, nós acreditamos nisso, acreditamos no seu poder, acreditamos na graça que desce sobre
sobre as nossas vidas nessa tarde, e nós entendemos que sobre nós existe uma missão, que sobre nós existe uma autoridade de ministrar sobre a vida de outras pessoas. Eu te agradeço e nós te oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Pai. Amém e amém.